Programa não recomendado para menores de 10 anos. Amigos e amigas, uma alegria nós estamos aqui para mais um programa Pergunte e Responderemos. Você pergunta e nós vamos responder conforme a igreja nos ensina. Às vezes chegam perguntas que não têm uma resposta clara, né, na doutrina da igreja. Então a gente dá uma opinião à luz, né, da doutrina da igreja, tá certo? Outra coisa que eu quero lembrar é que certamente você que está acompanhando o programa, certamente já sabe muitas dessas perguntas que chegam para a gente, não sabe, já sabe. Mas eu quero lembrar que tem muita gente que não sabe. Então a gente tem a preocupação também de atender, vamos chamar, os pequeninos, né? Não deixar ninguém para trás na nossa fé. Quem já sabe, ótimo, né? Eu peço que tenha um pouco de paciência com quem não sabe, tá certo? Muito bem, você pode conversar com a gente aí pelo nosso e-mail, pergunte e responderemos, @cançãonova.com. Você pode mandar sua pergunta também pelo telefone da Canção Nova, né? O 12 31 86 2600, ok? E eu quero lembrar que você faz parte, né? Dessa família Canção Nova que evangeliza. Você não é um figurante, não, você é um participante. Então, muito obrigado a você que é sócio, contribuinte, que ajuda a Canção Nova a manter toda essa programação no ar de 24 horas. Amém, né? Obrigado a você. E eu quero lhe dizer que nós temos hoje uma maneira de contribuir com a Canção Nova muito fácil. Melhor até do que boleto bancário, melhor até do que, não sei, débito em conta corrente, é o Pix. Né? Se você usar aí o pix.doação@cancionova.com, você não paga taxa nenhuma para transferir esse dinheiro para a Canção Nova e a Canção Nova não paga taxa nenhuma para receber. Então isso é muito bom. E é rápido. E pode ser sábado, domingo, qualquer dia, qualquer hora. Tá certo? Foi a melhor coisa que o Banco Central inventou para nós. Tá? Bom, e assim você ajuda a Canção Nova. Vamos pedir a Nossa Senhora que nos ajude, então, para a gente responder essas perguntas que já nos chegaram hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amigos, antes de responder as perguntas, quero mostrar um lançamento nosso, junto com a Canção Nova e junto com a comunidade Betânia. Um livro do Padre Léo, Sementes de Corais. Você pode perguntar, como é o Padre Léo já morreu? Como é que está lançando um livro? Eu vou explicar. Nós, com a comunidade Betânia, fizemos o seguinte, eu peguei 6 pregações do Padre Léo e resumi o que o Padre Léo ensinou nessas 3 pregações. E depois de cada pregação do Padre Léo, eu fiz uma reflexão minha. Então, é assim, uma palestra do Padre Léo, uma reflexão minha. Uma palestra do Padre Léo, uma reflexão minha. Né? E esse nome, Sementes de Coragem, é porque nós escolhemos aquelas pregações que reavivam a nossa fé, em busca, né, da santidade, em busca de fazer a vontade de Deus. Está aí, você pode adquirir na loja da Canção Nova, pode adquirir na loja também da distribuidora Loyola, também eles estão, e na loja da editora Cleofas. Da editora Cleofas é loja.cleofas.com.br. Muito bem, vamos para as perguntas. Eu tenho aqui, começando com a pergunta do Vitor Santos. Explique detalhadamente, o Vitor quer um negócio bem explicado. Qual a diferença entre uma instituição com reconhecimento pontifício e outra aprovada apenas por um bispo diocesano? Ô, Vitor, eu confesso a você que eu não sei explicar isso aí detalhadamente, porque eu nunca estudei o assunto a fundo. Mas qual é a diferença básica, fundamental, entre uma comunidade, uma instituição, que tem a aprovação do bispo e outra que tem a aprovação de Roma?
Ou seja, aquela que tem a aprovação do bispo, ela está autorizada a trabalhar na diocese do bispo. Pronto. Tá? O bispo acompanha, o bispo... Né? Se esta comunidade for convidada para trabalhar numa outra diocese, por exemplo, fazer um encontro, um congresso, ela pode ir desde que o bispo da outra diocese aprove, entende? Então, não é que ela fique amarrada numa camisa de força só na diocese. Não, ela pode trabalhar em outros lugares. Eu me lembro que a Canção Nova, antes de ter o reconhecimento pontifício, a Canção Nova trabalhava no Brasil inteiro. Eu mesmo, quantas vezes viajei com o Padre Jonas, fomos até para o Japão, né? Antes do reconhecimento pontifício. Mas por quê? Porque o bispo da outra diocese autorizava. Aí está tudo claro, entendeu? Agora, a comunidade que tem um reconhecimento pontifício, aí ela pode pregar, evidentemente, no mundo inteiro, católico. Agora, o bispo local não deixa de ter também autorização para impedir alguma coisa se ele não quiser. Porque quem responde pela diocese é o bispo. A aprovação pontifícia quer dizer o seguinte: esta comunidade tem a aprovação da Igreja Universal. Mas não quer dizer que, né, algum bispo não possa querer impedir alguma coisa. Bom, do que eu sei, é isso, Vitor. O Marcelo Mendes pergunta o seguinte: considerando que todos os apóstolos eram judeus, inclusive Paulo, em que momento os rituais sacros do judaísmo foram dando espaço para os rituais sacros cristãos? Bom, Marcelo, praticamente a partir da ascensão de Cristo ao céu e os apóstolos começaram a pregar o evangelho no mundo inteiro, eles não seguiram mais o ritual judaico. Então você vê, a partir dos apóstolos já começaram a celebrar a missa. A gente encontra nos Atos dos Apóstolos, capítulo 20, né, lá no versículo 7, São Paulo celebrando a fração do pão. O que era a fração do pão? A missa. Até os Atos de São Lucas contam uma coisa interessante, que um jovem estava lá no alto, no terceiro andar, onde estava sendo celebrada a missa. O jovem dormiu na janela, caiu lá embaixo e morreu. E São Paulo foi lá, rezou por ele e ele ressuscitou. Então, os judeus não tinham missa, os judeus não tinham o batismo, como a igreja passou a fazer, não tinha a crisma, que São João e São Pedro instituíram lá na Samaria, né? Enfim, praticamente mudou tudo, entende? A igreja não mais fez aqueles rituais lá do templo, de animais e nada disso. Os judeus continuaram fazendo, mas os católicos pararam totalmente. Não houve mais circuncisão. No concílio do ano 49, né, foi abolida definitivamente a circuncisão para os católicos. Então, praticamente mudou tudo, né? Claro que alguma coisa, o que era bom, ficou. Por exemplo, os 10 mandamentos, que veio lá. Mas aí não é ritual, né? Aí é doutrina, tá certo? Muito bem. Jerônima, é verdade que na tradição da Igreja Católica o nascimento de Jesus foi no mês de março e, para não ser uma data próxima da Páscoa, passou a ser no mês de dezembro? Jerônima, olha, eu nunca li isso em lugar nenhum, né? Eu até trouxe aqui para mostrar o primeiro volume do livro que eu escrevi da História da Igreja, a Idade Antiga. Aqui é do ano 0 até o ano 500. Eu pesquisei em muitos livros de história da igreja, inclusive a coleção do Daniel Rupes de 10 volumes. É o melhor, é o autor mais premiado, né? História da igreja. Ele recebeu o prêmio da Academia Francesa de Letras. Eu nunca vi isso daqui, que Jesus nasceu em março, mas empurraram para dezembro. Nada disso. Jesus nasceu exatamente no mês de dezembro. Alguns estudiosos acham que ele nasceu realmente no dia 25 de dezembro. A igreja não tem certeza absoluta, mas foi ali, ó. Por quê? Porque as referências, tempo frio, né? Março,
na Europa, na Terra, não é frio mais. Frio é onde é o nosso verão aqui, aí lá é frio. Então, pelos estudos que se tem, Cristo realmente nasceu em dezembro. Embora a data exata haja discussão, se foi 25 de dezembro ou não. Agora, a igreja fixou 25 de dezembro, por quê? Porque era a festa do grande deus pagão, né? Sol Invictus. Então, com a cristianização do Império Romano, o Papa, lá no século IV, colocou, vamos celebrar, já que não se tem a data exata no mês de dezembro, vamos colocar no dia 25 de dezembro, para mostrar que o verdadeiro Sol, o verdadeiro Deus, não é o Sol Invictus dos romanos, é aquele que traz nos seus raios, né, a justiça, a verdade, a salvação. Ok? Aparecida. Quanto tempo Jesus permanece após tomarmos a comunhão? Bom, veja, mais ou menos uns 10 minutos, a Eucaristia, que é feita de trigo, nas suas aparências, né? Não na sua natureza, nem na sua essência, mas na aparência, trigo, o trigo se dissolve totalmente no organismo, mais ou menos com 10 minutos, 10 a 15. Né? Depende também aí do tamanho da hóstia, né? Tem hóstia que é mais grossa, hóstia que é mais fina. Então, esse é um tempo precioso, porque aí Cristo está presente em nós substancialmente. Quer dizer, aqui está o corpo, a carne, o sangue de Cristo, substancialmente, além da alma e a divindade. Entende? E depois que a hóstia se decompôs totalmente no organismo, aí o Cristo não está mais presente substancialmente, mas ele está presente pelo Espírito Santo, ele não deixa de estar presente. É uma presença pelo Espírito Santo. Mais ou menos, por isso esses 10, 15 minutos são os momentos mais importantes de ação de graça. É o Cristo que vem a você. Como dizia Santa Teresinha do Menino Jesus, Jesus, agora o Senhor é meu, porque o Senhor quis vir aqui para mim, o Senhor se doou a mim. Então, vamos conversar. E Santa Teresinha ficava ali, não só 10 minutos, mas muito mais. Né? Então, esses tempos de ação de graça que a igreja pede, e é muito importante que depois na missa, depois da comunhão, haja pelo menos 10, 15 minutos de silêncio. Eu, do meu ponto de vista, no meu gosto, não devia nem tocar música. Toca a música durante a distribuição da Eucaristia. Distribuiu, vamos fazer um tempo de silêncio, de adoração, de louvor, de ação de graça, de intercessão, de reparação. Entende? Porque senão a gente não colhe os frutos da Eucaristia. Eu quero mostrar um livro aqui que você pode aprofundar isso aqui. Esse livro, O Segredo da Sagrada Eucaristia. Esse livro eu compilei, eu resumi os escritos de São Pedro Julião Eymar em 5 volumes que ele escreveu sobre a Eucaristia, principalmente no primeiro volume. E eu chamei de Segredo da Sagrada Eucaristia porque muita gente não conhece com profundidade. Entendeu? Então fica aí esse recado. Rivelino, como Roma se tornou o centro da Igreja Católica se ela destruiu o templo? Não foi a igreja que destruiu o templo. Eu acho que você está se referindo aqui ao templo de Jerusalém. Quem destruiu o templo de Jerusalém foram os romanos no ano 70 depois de Cristo. Não sei se você está se referindo à primeira igreja, a primeira basílica de Roma, que o imperador Constantino, junto com o Papa, né, Damaso e outros papas, construíram por volta lá do século IV. Esta primeira basílica de Roma, ela ficou muito velha e foi desmontada, destruída por volta lá do ano 1500, quando o Papa Paulo III decidiu construir a nova Basílica do Vaticano. Mas está lá, a nova Basílica é o templo da igreja, tá certo?
Agora, como é que a igreja colocou a sua sede em Roma? Muito interessante. A história da igreja explica, né? Eu escrevo aqui da história da igreja, o primeiro volume eu mostro. Por quê? Porque os apóstolos foram para Roma, Pedro deve ter ido para Roma por volta do ano 50, né? Depois foi Paulo também, preso lá no ano 60, e eles evangelizaram Roma ali, não é? Era a capital do mundo, passou a ser também capital da igreja, por um motivo muito interessante. Os romanos massacraram a igreja durante 250 anos. Do ano 64 de Nero até 313, quando Constantino se converteu à fé católica, foram 250 anos de massacre dos cristãos. Então, como que para mostrar para o mundo que a igreja é invencível, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, no coração do Império Romano, Cristo colocou a sede da sua igreja. Isso é muito bonito, para mostrar realmente que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É uma reflexão muito bonita sobre isso, né? Por isso os papas estão lá até hoje, né? O nome Romana não faz parte da identidade da igreja. A identidade da igreja é una, santa, católica e apostólica. Isso é a identidade da igreja. Romana foi esse adendo que, vamos dizer assim, Deus colocou, né, para a missão da igreja, que está lá até hoje, né, são 2000 anos. Tá certo? Isto é muito bonito. Mas muitas vezes o Papa viveu fora de Roma. Por exemplo, mais ou menos do ano 1330 até 1400, os papas ficaram 70 anos na França, na cidade de Avignon, onde o Papa chegou a construir um palácio. Está lá até hoje. Eu tive a graça de conhecer lá o Palácio de Avignon, na França. O Papa teve uma época que ele teve em outras cidades fora de Roma, por exemplo, quando aconteceu o milagre, né, de Lanciano, não, milagre de Lanciano, não, milagre de Orvieto, o Papa estava em Orvieto, quando aconteceu o milagre de Bolsena, perto de Orvieto. Então, os papas muitas vezes saíram de Roma. Pergunta do Jairo. Os livros apócrifos podem ser utilizados para o entendimento e fortalecimento da nossa fé? Ô Jairo, pode, mas é preciso tomar um pouco de cuidado. Por quê? Nenhum livro apócrifo é considerado canônico, ou seja, inspirado pelo Espírito Santo. Então, é um livro de história, mas que você não pode colocar ali uma fé definitiva, ok? Pode ler para a sua cultura, mas saiba o seguinte, a igreja não endossa o que está ali. Por quê? Porque muitos dos apócrifos eles têm heresias, fantasias, inverdades, entendeu? Então é preciso tomar um certo cuidado. A igreja sabe tirar dos apócrifos alguma coisa que seja verdade, ok? Nesse volume que eu escrevi sobre a Sagrada Escritura, o volume 2 de uma coleção de 3 volumes da Escola da Fé, aqui eu trago um capítulo sobre os apócrifos, inclusive quais apócrifos do Novo Testamento que a igreja rejeitou, né? Por exemplo, há um escritor italiano, Messori, né? Que ele diz que evangelhos falsos, a igreja eliminou cerca de 80. 80! Evangelho de Pedro, Evangelho de Tomé, Evangelho de Filipe, Evangelho de não sei o quê. Só que não era escrito pelos apóstolos. Era gente que punha o nome dos apóstolos, né? Então, o Vittorio Messori, um estudioso italiano das coisas da igreja, muito bom, ele fala que só de evangelho a igreja rejeitou. Ficaram só 4. Atos dos apóstolos tinha mais de 7. Ficou só um, o de Lucas. Por quê? Porque os outros não eram verdadeiros. Entende? Então, é preciso tomar cuidado. João, namoro de 2 pessoas do mesmo sexo, sem ter prática sexual, continua sendo pecado? O João, a gente namora para quê? Para casar. A igreja não celebra casamento de um homem com um homem, de uma mulher com uma mulher. Então, não tem sentido também para um cristão, para o namoro de um homem com um homem, uma mulher com uma mulher. Entendeu? Para nós cristãos não tem sentido. Por quê? Porque o namoro, ele visa o casamento.
Entendeu? Então, eu acho que aí a coisa fica incoerente. Luciene, na Santa Missa, no momento em que o padre reza o Pai Nosso, ergue os braços, é correto a Assembleia fazer o mesmo gesto? É correto. O Concílio Vaticano II, na reforma litúrgica, autorizou que, na missa, os fiéis possam rezar. Eu me lembro direitinho, eu tinha meus 15, 16 anos, quando isso aconteceu, os padres nos ensinavam isso na missa. Missa que eu assistia no Colégio São Joaquim de Lorena, padre salesiano. E foi a primeira vez que eu me lembro de a gente rezar o Pai Nosso com as mãos levantadas. Então, não tem problema. Sabrina, onde na Bíblia diz que devemos crismar? Sabrina, a Bíblia não fala muita coisa que a gente faz. Muita coisa que a gente faz, a igreja foi entendendo com assistência, inspiração do Espírito Santo. Entende? Eu repito muito essa frase, essa passagem da Bíblia, da Santa Ceia, Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 13. João 16, 13. Jesus fala para os apóstolos na Santa Ceia: quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ensinar-vos-á toda a verdade. Presta atenção nesse advérbio, toda a verdade, tudo. Então, e olha o verbo que Jesus usou, ensinar-vos-á, ou seja, lá frente, no futuro. Então, a igreja, assistida pelo Espírito Santo, guiada pelo Espírito Santo, iluminada pelo Espírito Santo, ela foi entendendo como é que tinha que celebrar o batismo, como é que tinha que celebrar a crisma que os apóstolos já tinham realizado lá na Samaria, Pedro e João. A gente foi entendendo como é que tinha que celebrar o matrimônio, a ordem. Cristo disse para os apóstolos, né? Em João 16, eu ainda tenho muitas coisas para ensinar para vocês, mas vocês não estão preparados para ouvir agora. Mas, quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ensinar-vos-á toda a verdade. Essa, gente, é a maior segurança que nós temos, que a Igreja Católica, a promessa que Jesus fez. Por isso que a igreja não erra quando ela ensina a doutrina. Faz 2000 anos que nós temos um credo que não muda. Faz 2000 anos que nós temos 7 sacramentos que não mudam. Faz 2000 anos que nós temos uma moral católica que não muda. Faz 2000 anos que nós temos uma espiritualidade que não muda. Essa é a nossa fé. Eu até escrevi um livro, né, com esse título. Esta é a nossa fé. A fé que os apóstolos receberam de Cristo, foram iluminados pelo Espírito Santo e foram, até hoje, guiando a igreja com seus ensinamentos. Sabe, gente, nós temos que parar com esse negócio. Onde é que está isso na missa? Onde é que está isso na Bíblia? Onde é que está na Bíblia que tem que fazer procissão? Onde é que está na Bíblia que a missa é desse jeito? Onde é que está na Bíblia que pode batizar criança? Isso está na tradição da igreja. Que um documento do Concílio Vaticano II, chamado Dei Verbum, diz que a tradição apostólica, o que veio tem o mesmo peso de revelação da Sagrada Escritura. Entendeu? Então a igreja foi entendendo muita coisa. Como é que formou, por exemplo, né, todo o ciclo, o ano litúrgico da igreja? Como é que foi criado isso? Começa lá no Advento. Depois do Advento tem um tempo comum. Depois vem o tempo de Quaresma, né? Aí tem o tempo da Páscoa. Depois, né, volta para o tempo comum. Aí vai chegar até de novo lá no Advento. Entendeu? Esse ciclo litúrgico, esse ano litúrgico, como é que Cristo não ensinou isso para os apóstolos? A igreja foi entendendo, assistida, iluminada. Não se esqueça daquilo que Jesus disse para o Papa, para Pedro. O que você ligar na terra, meu amigo, eu ligo no céu. Então, o que o Papa aceita, que a igreja meditou, que a igreja colheu da inspiração do Espírito Santo, que o Papa confirmou, meus amigos, está ligado no céu. Esta é a nossa fé. Quem não acredita nisso não é católico.
não é um bom católico, pelo menos. Não duvide daquilo que a igreja nos ensina. Pergunta Tatiane: casal que casou na igreja e evitou os filhos, o casamento é nulo? Olha, se o casal podia ter filho, não teve nenhum filho, não cumpriu aquela promessa lá do altar. Vocês prometem receber os filhos que Deus lhes enviar, educando na fé do Cristo da igreja? Disseram sim, para poder casar, senão não casava. Senão o padre não, e agora não cumpre. Então, aquela promessa foi falsa. Se foi falso, o casamento se torna falso. Entendeu? Bruno, gostaria de saber o que são 6 ritos da Igreja Católica. Ô Bruno, a Igreja tem muito mais de 6 ritos da Igreja Católica, né? Muito mais de 6 ritos. A Igreja tem muitos mais ritos, entendeu? Então, não sei bem o que você quis dizer com isso, tá? Bom, essa eram as perguntas que eu tinha para hoje. Agradeço a vocês que mandaram essas perguntas, né? E quero pedir também aí a algum sacerdote ou diácono que nos acompanhe, sempre eu gosto de pedir, né? Que nos dê a sua bênção. A bênção sacramental que pode ser dada à distância, né? Então, nos abençoe em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.